Amém, gente. Graças a Deus para o seu coração. Que alegria ter você aqui mais uma vez na casa de Deus. Nós estamos muito felizes. Já tivemos um culto pela manhã como este, festivo, abençoado, com muitos irmãos também recebendo seu certificado. Ontem muitos irmãos novos chegando, né? Na verdade, se aliançando conosco. São irmãos que conheceram um pouquinho mais a casa. Tem muitos irmãos que estão aí na fila, né? Para estar fazendo esse compromisso também. E é muito, muito especial. Eu queria só compartilhar com você, enquanto os kids estão subindo ali, que nossa última aula ali da parte do kids, irmãos, eu creio que no máximo, se não na próxima semana, daqui até no fim desse mês, vai estar tudo funcionando. A gente vai estar inaugurando ali a última aula da parte kids. Nós vamos ter o culto kids, então. Amém? Tá muito lindo lá, então vai ser muito especial. E aí vai mudar um pouco a dinâmica, ok? Teu filho vai chegar com você e ele já vai direto para o culto kids a partir das 19 horas. Então ele chega, em vez da gente fazer esse momento deles saírem, eles já vão poder ir direto para lá, onde eles já vão ter o culto deles, o momento de louvor deles. E lá mesmo eles já se subdividem, vão para as salas e vai ser uma bênção. Então, é mais uma conquista. Você lembra que pegou fogo aquele andar ali? Já está todo restaurado, já está todo bonitinho de novo. Deus é bom, não é verdade? Deus é maravilhoso. E uma outra novidade que eu queria dizer para você, que nós, como a gente está em aniversário, né? Deus também gosta de dar presente para nós. Olha que maravilha, né? E Deus nos deu um presente nessa semana. Nós estávamos orando já faz um tempo que precisávamos, né? Nós, estrategicamente, nós estávamos de olho num terreno aqui próximo da igreja, justamente porque nós temos, né? O nosso Deus tem planos para nós e nós também temos planos para um futuro. Irmãos, eu tenho plano para 150 anos depois que eu morrer. Então, né? Vai se encorajando a ter também. E o Senhor nos deu um presente nessa semana. Esse terreno aqui da esquina, você subindo, quando você vem do servir lá, você desce bem aqui na esquina, tem um terreninho vago ali, não tem? Agora ele é da igreja, o Senhor nos deu ele essa semana. Nós oramos, nós tínhamos uma convicção, o Senhor criou uma forma de nós pagarmos. E olha, meu irmão, nós não temos o dinheiro, mas o pastor de vocês tem muita fé. Amém? E sabe onde é que está o dinheiro? Está com você. Ai, que benção. Pode falar para o irmão, o dinheiro está contigo, irmão, o dinheiro de pagar o terreno. O dinheiro de pagarmos o terreno está contigo. Aleluia. É isso aí, o dinheiro está aí, irmão, né? O pastor não tem não, o pastor tem a fé. Então, se você é comigo que tem a fé, glória a Deus, né? Então, nós vamos ter a fé e a liberalidade, a generosidade também. Olha só que bênção, né? Então, graças a Deus, o Senhor criou uma condição favorável para nós. E eu creio que ainda esse ano também, para a glória de Deus, nós vamos nos esforçar e vamos cobrir aquele estacionamento ali também, irmãos. Você vai chegar assim no tempo de chuva, vai estar tudo cobertinho, hein? Olha só que benção. As irmãs que já estão assim, nossa, irmã, vai poder vir com aquele salto grandão, assim, não vai ter problema, vai descer ali no piso, vai ser benção. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. É a palavra de Deus hoje à noite. Vinte anos de igreja, na verdade, e semana passada nós estivemos falando um pouquinho, né, sobre uma igreja ainda melhor, e nós dividimos essa palavra em 3. E nós falamos um pouquinho sobre a importância de, se queremos ser uma igreja ainda melhor, da importância de termos mais revelação em quem Cristo é, de termos experiências com Ele. Você lembra o último? Lembra do último? Presença, crescemos na presença de Deus também. E foi muito especial, nós compartilhamos na célula. E é por isso que hoje este versículo, Salmo 122, 1, é o tema que nós vamos também abordar. Mas eu queria que você lesse esse texto comigo. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Alegrei-me. Vamos. Você pode fazer melhor, vamos lá? Alegrei-me. Irmão, agora vamos falar isso sendo verdade, assim, vai dando um sorriso, olha para o irmãozinho do lado e fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
É por isso, queridos, que hoje o tema da nossa ministração, hoje à noite, é que a casa de Deus é um lugar de experiências com Deus. Quantos creem que a casa de Deus é um lugar de experiências? É um lugar mais... Quantos estão alegres por estar na casa de Deus hoje à noite? Você pode dar um aplauso, então, para o Senhor e dizer, eu estou feliz por estar na casa de Deus. Maravilhoso isso, 20 anos de igreja, e eu fiquei pensando e orando mais uma vez, Senhor, o que repartir com os irmãos, eu queria aprofundar algo que a gente começou semana passada, né? A respeito de termos experiências com Deus. E quem aqui já teve uma experiência com Deus, gente? Quem aqui já teve uma experiência? Eu creio que todos nós já tivemos pelo menos uma experiência com Deus na nossa vida, não é verdade? O dia em que entregamos nossa vida a Cristo, o dia que fomos batizados nas águas, o dia que fomos batizados no Espírito Santo, os dias em que fluímos de algum dom espiritual, o dia que lemos a palavra de Deus e aquela palavra pulou da Bíblia, assim, fez todo sentido para você, foi uma revelação da Escritura que você teve, foi um dia especial, um dia que você veio num culto e você recebeu um toque de Deus e algo mudou na sua vida. É maravilhoso, gente. E por aí vai. A questão é que todos nós experimentamos já alguma coisa de Deus. Todos nós já experimentamos algo do Senhor. Nós já fomos convencidos de uma forma definitiva no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que Deus é real. Nós já vimos o invisível tocar no visível. Nós já vimos quantas vezes, né, o que sabemos que o espiritual afeta o natural. E quantas vezes, irmãos, nós já fomos tocados as nossas emoções também. Você veio à casa de Deus, você estava aqui e a gente percebeu o Senhor tocando a tua vida, ou nós percebemos o Senhor tocando o nosso coração. Uns choraram na presença de Deus, outros se arrepiaram, na verdade, na presença de Deus, outros se alegraram sobremaneira. Nós já vimos nesse lugar, na casa de Deus, Deus realizar milagres maravilhosos. Nós já vimos a manifestação do poder de Deus diante dos nossos olhos. Era um dinheiro que não tinha, nós tínhamos uma necessidade, mas Deus proveu, esse dinheiro apareceu, esse recurso foi alcançado. Uma porta que estava completamente fechada, ela se abriu por causa de uma oração que você fez aqui nesse lugar. Amém ou não amém? Já aconteceu com você? Sabe, aquela causa impossível de se resolver, de repente foi solucionada. E por aí vai, uma doença que assolava você, você tinha um diagnóstico, mas você veio à casa de Deus, se apresentou diante de Deus, e quando você saiu desse lugar, a cura já foi com você, você já foi abençoado, aquele sonho que parecia tão distante se tornou real pelo poder e pela graça de Deus. Sabe, irmãos, queridos, nós somos convencidos quantas vezes que Deus é real. Quantas vezes o Senhor já deixou claro que a tua e a minha fé não é um negócio vão, não é algo vão, nossa fé não é vã, nosso testemunho não é vazio, nós não temos a menor dúvida que o nosso Redentor vive, que Ele nos ama e que Ele está aqui hoje à noite, amém ou não amém, gente? E o Senhor está aqui, não sei se você acredita nisso, mas eu creio que meu Deus está aqui mais uma vez para gerar uma experiência poderosa para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Tem alguém nesse lugar que acredita no poder de Deus? Tem alguém nesse lugar que quer ter mais uma experiência com Ele, em nome de Jesus? Você quer ter? Então se manifeste para Ele, diga uma palavra de exaltação, renda a glória dEle, Ele é o nosso Deus. Se você quiser aplaudir, aplauda. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. A Bíblia mostra tantos homens e mulheres de Deus que tiveram experiências fantásticas, gente. A gente olha para alguns homens na Bíblia, eu falo, homens e mulheres, eu falo, uau, eles tiveram profundas experiências com Deus, eles foram marcados por Deus. Experiências são tremendas. Homens como Noé, Abraão, Moisés, os discípulos, a igreja primitiva de uma maneira geral, homens, né, não tão distantes no tempo, homens do milênio passado e do século passado, os avivalistas, enfim, tantos homens tiveram experiências. Eu me lembro de algumas da Bíblia que eu preciso comentar, porque são tão preciosas. Noé, que teve uma experiência tão fantástica com Deus, onde Noé recebe uma revelação sobre o futuro. Noé foi um homem que recebeu uma informação privilegiada do que aconteceria com o futuro da humanidade. Um homem teve uma experiência tão poderosa a respeito disso. Abraão, um homem que teve uma experiência de ser pai já idoso, com 100 anos de idade, o homem foi pai. Olha que coisa, e não só isso, Deus
ainda fez uma promessa onde Abraão atravessou de país, gente, mudou de país na época, nos seus dias, andou muitos e muitos e muitos quilômetros para chegar com condições precárias de viagem, mas ele viajou muitos e muitos quilômetros para chegar no lugar que Deus tinha, sabe? Os discípulos de Jesus com as experiências, então, imagina o povo lá no tempo de Moisés, não é verdade? Esses sim tiveram experiências tremendas, pragas do Egito. A hora que você vai ler as pragas do Egito, irmão, quanta coisa aconteceu, e eles depois saíram do Egito, o livramento, o mar se abrindo, água saindo da rocha, pão caindo do céu, meu Deus do céu, quanta coisa maravilhosa. Os discípulos então, com a experiência de caminhar com o próprio Filho de Deus, com a experiência de presenciar milagres, pão sendo multiplicado, mortos ressuscitando, pessoas enfermas sendo totalmente curadas e restauradas. Então a gente podia citar tantas pessoas e tantas experiências que homens e mulheres de Deus tiveram, mas por que eu estou citando eles? Porque este mesmo evangelho é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Este mesmo Deus é o Deus que está no nosso meio hoje. O Deus que fez todas essas coisas é o Deus que está aqui nesse lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quem crê, recebe aí, que este mesmo Deus que realizou na vida de tantos homens e mulheres e deu a eles experiências fantásticas, é o mesmo Deus que vai abençoar a tua vida e a tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai sair daqui com uma experiência com Deus em nome de Jesus. Eu quero que você anote as minhas palavras. Ainda este ano você vai viver experiências profundas e poderosas com Deus. Alguém crê nesse lugar? Você pode dar mais um aplauso então? Amém. Eu fico muito impressionado com o ser humano. Ser humano, ele tem uma resiliência, uma força interior tão grande. Quem aqui já foi a Juazeiro do Norte? Levante sua mão. Alguns, bem poucos. Quem já foi a Aparecida, lá em São Paulo? Quem já foi a Aparecida do Norte lá, né? Já foi, não é verdade? Queridos, eu olho para pessoas, quando você vai a esses lugares, lá em Juazeiro, né, tem as procissões, as romarias, pessoas que vêm de longe por causa do Padre Cícero e da crença deles, pessoas que também vão à Aparecida do Norte por causa disso, pessoas, gente, que viajam quilômetros a pé. Eu me impressiono com aquilo. Pessoas que passam por sol escaldante. Amém. Alguém segura o jovem aí, por favor? Alguém segura? Isso. Pessoas que viajam quilômetros a pé. Pessoas que passam, gente, frio, que passam fome, pessoas que enfrentam chuva, pessoas que fazem verdadeiros sacrifícios de tempo, de finanças, sabe, sacrificam, deixam o trabalho, pagam dias extras para irem lá, sabe, um sacrifício de emoções, muitos no próprio físico, desgastam no quilômetro, fazem propósito de subir escada de joelho, de andar de joelho, de carregar a cruz, de fazer não sei o quê, tudo para terem um encontro espiritual, uma experiência com o seu símbolo de fé. Isso me impressiona, gente. E eu fiquei perguntando diante disso, olhando para essas pessoas que fazem isso, fiquei pensando, quais foram, na verdade, as minhas experiências com Deus? As coisas que Deus já fez na minha vida, quantas coisas eu já vivi na minha caminhada cristã? E aí ficou uma pergunta para mim mesmo. Eu quero repartir com você para não apanhar sozinho, né? O quanto eu estaria disposto a oferecer a Deus por mais uma experiência com Ele hoje? O quanto, olhando para essas pessoas, tudo que elas fazem para ter uma experiência, o que você faria para Deus, para ter uma experiência com Ele? Sabe, irmãos, quanto do meu tempo, quanto dos meus recursos eu investiria para isso, quanto do meu coração eu colocaria nisso para ter uma experiência profunda com Deus, quanto de fato eu me empenharia nisso? E Davi era um homem que sabia a importância de ter uma experiência com Deus, a importância da casa de Deus. Ele entendia que a casa de Deus era o lugar onde ele tinha muitas experiências com Deus, tanto que ele orou lá no Salmo 27, verso 4, exatamente assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, olha só, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, é na presença de Deus, é na casa de Deus, onde vivemos muitas das maiores experiências
com Deus que nós já tivemos. Experiências poderosas nós já vivemos. E fica a pergunta então, como então ter mais experiências com Deus? Como ter mais experiências com Deus? Você gostaria de ter mais experiências com Deus? Como então que a gente pode ter? Eu aprendi alguma coisa com essa pergunta, para ter mais experiências com Deus. Eu quero compartilhar 3 pontos rapidinho com você, para que faça sentido no seu coração o que a gente vai ministrar hoje. Jesus, em primeiro lugar, para que eu tenha ainda mais experiências com Deus, Jesus precisa ser a escolha do meu e do seu coração todos os dias. Para eu ter mais experiências com Deus, eu preciso escolher Jesus de fato todos os dias. Meu irmão, você já parou para pensar como é que seu dia começa? Como é que o seu dia começa? Eu sei que a gente tem tantas demandas, a gente tem tantas obrigações, tanto para fazer, mas a palavra para você hoje à noite é muito simples. A nossa urgência precisa ser vencida pela experiência de ter um tempo com Deus. Nós precisamos vencer a urgência, e a gente sabe como é, já levanta da cama na segunda com um turbilhão de coisas na cabeça, mas é importante nós entendermos que Deus deve ser a escolha da nossa alma todos os dias, a principal escolha todos os dias. A coisa mais importante do nosso dia deve ser feita primeiro, irmãos, e não tem coisa mais importante do que escolher o Senhor para termos um tempo e uma experiência com Ele. Você pode dizer um amém? A escolha de parar tudo por um período para aprender dEle, para estar com Ele, porque se nós não escolhermos Ele, irmãos, tenha certeza de uma coisa: se você não escolher a Deus todos os dias, se você intencionalmente não se voltar para Deus todos os dias, nós podemos ser engolidos pelo nosso trabalho, naturalmente engolido pelas ocupações, pelas distrações, e não só isso, quando nós nem nos dermos conta, menos nos dermos conta, estaremos desesperados na nossa alma, estaremos inquietos no nosso espírito, estaremos esfriando na nossa fé, estaremos talvez sedentos e famintos no nosso coração, e provavelmente doentes espiritualmente, a ponto, queridos, de talvez até estarmos em pecado já. Tudo porque não escolhemos o Senhor todos os dias para uma experiência. Uma experiência com Deus é o que faz toda a diferença. E olha, porque o Senhor te trouxe a essa casa hoje à noite, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te tirou lá da sua casa e te trouxe a este lugar, porque Deus quer ministrar o seu coração, que você está no lugar certo, lugar de manifestações, de experiências com Deus, também é este lugar aqui. Este lugar é um lugar de experiência. Isso por quê? Porque a fome da alma, a sede da alma é saciada e extinta quando eu tenho uma viva experiência com Deus. Deus, Ele é o pão da vida. Deus, Ele é a fonte da água da vida. Então, para ter experiências com Deus, eu preciso escolher Jesus todos os dias. Eu preciso, irmãos, querer Ele comigo, para ter ainda mais experiências com Deus. Em primeiro lugar, então, eu preciso escolher o Senhor todos os dias, mas além disso, além da minha alma escolher o Senhor todos os dias, para ter experiências ainda maiores com Deus, não basta apenas escolher o Senhor e querer estar com Ele, é necessário, uma palavrinha muito importante, renunciar a mim mesmo para estar com Ele. Então diga, renúncia. E o que é essa renúncia? É dizer não para si mesmo. É parar de olhar para eu mesmo, para colocar aquilo, parar de colocar eu mesmo em primeiro lugar e começar a colocar o Senhor. E eu quero ser prático com você nisso. Sabe, irmãos, muitos não vivem experiências com Deus, não são abençoados com experiências. E sabe quem é que pode impedir as tuas experiências com Deus? Você mesmo. Você mesmo pode ser o maior agente de empecilho das experiências de Deus acontecerem com você, porque a experiência que eu estou falando, ela acontece quando o seu desejo, quando a sua vontade fica em segundo lugar e a vontade dele vem em primeiro. E sabe, quando você está no culto, por exemplo, hoje de manhã foi interessante porque o telão parou de funcionar, deu um problema aqui técnico, né? Um cabo desconectado ali, apaga o telão na hora do louvor, e aí a gente vê que o povo fica lá, e eu corri lá atrás e desliga o telão. Tira o telão daí, porque o telão não é o mais importante desse lugar. O mais importante desse lugar é o Senhor. A honra, a glória tem que ser do Senhor. Então, quando a gente vem para a casa de Deus, irmão, você sai da sua casa, você vem aqui, só tem um motivo de você estar aqui, é Deus, é Cristo Jesus. Então a gente precisa compreender que quando você está no culto, você precisa focar 100% no Senhor, mas como qualquer coisinha à nossa volta quer roubar a nossa experiência, é verdade ou não é? Irmão, sabe por que eu sento bem aqui na frente?
Não é porque eu sou pastor, não. Eu sento bem aqui na frente e fecho os meus olhos ainda. De vez em quando eu vejo uns meninos dançando, negócio. De vez em quando eu abro o olho, tem um na escada, mais que não caia, né? Aí se depender do teu filho que está ali na escada, irmão, ser acudido por mim, ele não será, porque eu vou estar de olho fechado aqui na frente. Por quê? Por que eu faço isso? Porque quando eu estou aqui só tem uma coisa que eu quero, mais uma experiência com Deus. Eu quero mais uma visitação do Senhor, eu quero mais um toque do Senhor. Então, não importa quem está ao meu lado, não importa, irmão, se der um problema técnico lá no som, se a letra aqui, né, no painel, ele apareceu na hora, apareceu atrasado. Eu preciso entender uma coisa, eu não posso ser afetado pelas circunstâncias à minha volta. Mesmo que as coisas não estejam do meu gosto, o que importa é que eu estou aqui por causa dEle, eu me levanto as minhas mãos por causa dEle, eu entrego a minha vida por causa dEle. Agora tem uma questão interessante, irmão. As pessoas, os irmãos, você vem à casa de Deus e você está aqui. Irmão, eu não consigo entender, sinceramente. Lá no Velho Testamento, a palavra de Deus, o Senhor já disse assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que o Senhor estava querendo dizer com o dia do sábado? E depois veio Jesus e disse assim: ei, tem um que é maior que o sábado. Então não é questão do dia, se é sábado, se é domingo. A questão não é doutrinária, a questão é que Deus estabeleceu como lei para o seu povo algo. Um dia você vai tirar da sua semana para estar comigo, para santificá-lo ao Senhor, para lembrar daquilo que Deus fez por você. Irmão, mas sabe o que acontece? É impressionante que o Senhor estabelece um dia, e você também, porque você vem à casa de Deus e chega aqui, alguma coisa não deixa você se soltar na presença de Deus, alguma coisa não deixa você levantar suas mãos quando você está cantando. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Irmão, quando eu canto esse negócio, eu começo a levitar aqui. Eu vou falar para você, como que você consegue estar na presença de Deus, e muitos, infelizmente, vêm para cá, e não fazem desse dia, um dia realmente para adorar o Senhor, um dia realmente para estar com Deus. Irmãos, esse dia, quando você sai da sua casa e vem para cá, tem um único objetivo que deve estar no teu coração: o Senhor, o meu Deus, agradecê-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque a vida, a saúde, a graça, a bondade está sobre mim. Irmão, mas Deus quer, sabe, Deus quer que você eleve o nível das coisas. Você está entendendo, irmão? Como que você vem aqui e fica assim olhando o irmão canta? Irmão, se o irmão cantou desafinado do seu lado, glória a Deus. Se o outro levantou a mão ou não, glória a Deus. Se o outro não está indiferente àquilo que está acontecendo na casa de Deus, deixa eu te falar uma coisa, ele está perdendo o tempo dele, porque aqui é um lugar de experiências com Deus. Irmão, você precisa compreender uma coisa, Deus quer que você eleve o nível. Fala para alguém aí, eleva o nível, irmão, eleva o nível. Por que elevar o nível? Porque um dia talvez, você que está aqui, um dia você venceu o cigarro. Talvez você que está aqui, um dia você venceu a droga. Você venceu a cachaça, você venceu a gandaia, a malícia, você venceu a desonestidade, a religiosidade. Talvez você está aqui e venceu tantas coisas erradas, irmão, já na sua vida. Por que você venceu? Porque você teve uma experiência com Deus. Irmão, um dia o meu pai era um fumante de 5 maços de cigarro por dia, alcoólatra, beberrão, sem vergonha, vivia traindo a minha mãe. Um dia ele teve uma experiência no sofá da casa dele, no sofá lá de casa, onde Deus veio sobre ele, aquele homem, depois daquele momento naquele sofá, que ele teve uma experiência com Deus, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais traiu, porque uma experiência com Deus faz toda a diferença. E por que eu estou dizendo isso para você? Que eu quero profetizar que aqui está cheio de nova criatura em Cristo Jesus. Tem nova criatura aqui, sim ou não? Cadê as novas criaturas? Agora em Cristo que você está sendo nova criatura, eu profetizo, você vai viver experiências ainda melhores e ainda maiores, em nome de Jesus, porque quando nós temos uma experiência, Jesus se torna a pessoa mais importante para nós. Irmão, não importa o que os outros podem fazer, o que podem falar, o que importa é o que Jesus vai dizer a meu respeito. Agora, se Ele é o mais importante, preste atenção no terceiro lugar, que quem quer ter experiências com Deus precisa se tornar um discípulo dEle. Preste atenção em algo. Eu sei que a partir do momento que você teve uma experiência com Deus, a gente quando conhece a Deus, a gente começa a vir para a casa de Deus, a gente quer se envolver com alguma coisa.
A gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer servir, a gente quer ser útil para Deus. Eu lembro de alguns aqui que eles já são até meio oferecidos, né, Leandro? Eu quero fazer, por quê? Porque ele quer ser útil para Deus, ele está tendo experiências com Deus. Ai, que coisa boa, eu quero fazer algo. Ok, mas acredite em mim, se você for um discípulo de Cristo, com certeza você vai viver as maiores experiências com Deus da sua vida. Por quê? Porque o discípulo segue o mestre, o discípulo aprende atentamente. E ser discípulo, gente, é o verdadeiro culto da nossa vida. Ser discípulo é o verdadeiro culto. Por quê? Porque muito mais do que o serviço ou tarefa que nós realizamos, amar a Jesus, querer estar com Jesus é o que faz diferença. Querer essa experiência o tempo todo. Os discípulos tinham a experiência de andar com Jesus, de estar com Jesus, de falar com Jesus, de desfrutar da companhia de Jesus. E Jesus deixou bem claro que aqueles que realmente o amam é que são os verdadeiros discípulos. Sabe, João capítulo 14, verso 21, a parte A, diz assim, João 14, 21a, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus aqui? Irmãos, quem ama Jesus valoriza Jesus. Quem ama Jesus caminha junto com Jesus. Não tem jeito de nós termos experiências com Deus se nós não quisermos ser discípulos. Então entenda uma coisa, se você quiser fazer para Jesus só o que é confortável para você, com muito carinho eu quero te falar uma coisa, você é alguém que não ama Jesus. Irmãos, às vezes nós queremos fazer para Deus o que é confortável para nós. Queremos fazer para Deus ou para a casa de Deus aquilo que é confortável. Irmãos, às vezes você trata a casa de Deus como um clube que você fala, apareceu um outro negócio um pouco mais importante, eu não irei hoje à casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você precisa compreender que isso não é amor, isso é apenas a sobra que você dá para o Senhor. Você precisa compreender que discípulo ele não oferece sobras, discípulo oferece o seu melhor, discípulo oferece o seu coração. Você intencionalmente vem para casa de Deus dizendo, eu não sei se tem gente na minha casa, se chegou, se não chegou, eu vou falar, aleluia. Irmãos, tem muitos irmãos preciosos, maravilhosos, ganharam um bebê aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, o resguardo do negócio é 40 dias, mas você fica 90, 120 sem aparecer na igreja. Eu não consigo entender você não, sinceramente. E não vem com essa conversa que foi o pediatra não, porque você saiu para levar na casa da avó, você saiu para ir no supermercado, você saiu para ir na loja, você saiu para ir em algo, não ficou confinado lá 3 meses dentro de casa. É verdade ou não é, irmãos? Não, mas para vir na igreja não dá. E eu estou falando isso para você com muito carinho, querido, nós tivemos os bebês, está aqui, ó, não morre não, pode trazer para a igreja que fica bonito, forte, saudável, está aqui, ó. Cadê o outro? Está por aí, aleluia, está lá. Então, quando a gente chega a esse lugar, gente, em todos os cultos, dentro de nós tem que ter uma expectativa. Presta atenção. Você não pode perder o seu tempo de vir aqui. Precisa ter uma expectativa dentro de nós, uma expectativa de ter uma experiência. A expectativa, puxa, eu estou na presença de Deus, amém ou não? Deus vai falar comigo hoje. Alguma coisa Deus vai revelar para mim hoje. Deus vai abrir uma porta para mim hoje. Algo novo vai acontecer na minha vida. Eu vou ser impactado, eu vou ser tocado. Algo vai acontecer comigo. A expectativa de uma palavra entrar na minha alma. De eu aprender e compreender algo mais sobre Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. E não só quando eu venho e estou aqui, mas quando eu saio por essas portas também. O ter estado aqui gerou uma outra expectativa em mim. Sabe qual é? Eu tive uma experiência. Eu sei que eu vou sair por aquela porta, ou por aquela. E Ele vai comigo, Ele vai andar comigo, eu vou falar com Ele vai me sustentar na segunda, na terça, na quarta, Ele vai abrir as portas, milagres vão acontecer durante a minha semana, oportunidades vão acontecer comigo, Ele vai andar comigo, mas isso é possível, se eu venho aqui com a expectativa de ter uma experiência com Deus. A casa de Deus é um lugar de termos experiência, e talvez muitos aqui precisem encontrar Jesus ainda. Para ter esse tipo de experiência. Eu sei que Jesus já marcou tantas pessoas nesse lugar, Jesus já marcou tanta vida de tantos irmãos, e talvez se você ainda não está vivendo experiências com Deus, hoje é a noite de você ter uma experiência aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, sabe, Deus já marcou tantas pessoas, e para que você que já o conhece, abre o seu coração, deixa Deus te marcar de novo. Deixa Deus te abençoar mais uma vez. Deixa Deus revelar mais algo para você. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não volta para casa sem ter uma experiência com Deus, não.
Não faça isso. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, deixa eu falar um negócio, você está feliz de estar aqui? Você está chateado de estar aqui? Você está feliz, irmão, de estar aqui? Irmão, pensa só numa coisa. O Davi era um homem que já tinha tudo. Era um cara rico, era um cara próspero, era um cara que estava em paz, venceu todos os inimigos, estava desfrutando de tantas coisas. E aí, chegou alguém e disse para ele assim, ei Davi, vamos à casa do Senhor? E a Bíblia diz que ele ficou alegre, porque ia à casa de Deus. Irmão, eu fiquei pensando, se ele se alegrou em ir à casa de Deus, é porque talvez ele poderia até estar triste. Mas, sabe, imagina Davi assim naquele dia, puxa vida, está acontecendo isso, aquilo, estou com aquela preocupação, mas chegou o dia de ir na casa do Senhor, chegou a hora de ir na casa do Senhor. Eu não sei o que você passa, irmão, de segunda a sábado, mas eu sei uma coisa, que precisa ter uma expectativa quando você está chegando no domingão, e você falando assim, meu Deus, amanhã é o dia de eu estar na casa de Deus, eu não sei o que vai ter de compromisso, o que vai ter de situação, eu vou para a casa de Deus, eu quero estar com o Senhor, eu preciso ir para lá, agradecer o que Ele me fez, agradecer o que Ele me deu, eu preciso ir para lá, porque a minha família está com saúde, eu preciso ir para lá render graças ao Senhor, eu preciso, sabe irmãos, a Bíblia diz que Ele se alegrou, quando diz, vamos na casa do Senhor, o dia de estarmos na casa do Pai para cultuá-lo, para agradá-lo, para ouvir dEle, deve ser algo inegociável para nós, alô, olha aqui para mim, o dia de estar na casa de Deus, deve ser um dia inegociável para nós. Irmão, fala assim comigo, dia de culto é dia de culto. Agora olha para o irmão carinhosamente, fala, dia de culto é dia de culto. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, irmão, estabeleça isso para a sua família. Irmão, dia de culto é dia de culto é o dia do Senhor, é o dia de você estar na casa de Deus, você tem de segunda a sábado para você fazer o que quiser da sua vida, ir para o lugar que você quiser, visitar todos os seus parentes, comemorar todos os aniversários que você quiser, mas você deixa para fazer no dia de estar na casa de Deus, ou no horário de estar na casa de Deus. Isso é inegociável. Dia de culto é dia de culto, irmão. É para você estar na presença do Senhor, bem dizendo aquele que te dá os filhos, que te dá o trabalho, que te dá a saúde, que te dá emoções saudáveis. Alguém pode dizer um amém aí? Então, estabeleça isso para a tua família, em nome de Jesus. Dia de culto é dia de culto. Mas como eu vejo irmãozinhos negociando o dia do culto, pelo passeio aqui, pelo passeio lá. E deixa eu te falar uma coisa, se tem alguém nessa terra que é mais importante do que a tua família, teu marido, teus filhos e tudo junto, é o Deus do céu. Não, mas é que eu tenho na casa do meu pai. Vai no sábado, vai na sexta, vai na segunda. Não, mas é que eu tenho que visitar minha mãe. Vai em outro dia, ou vai depois que você vem no culto, irmão. Irmão, você quer aproveitar bem o dia, faz o seguinte, vem domingo cedo no culto aqui, ó. É uma benção, depois você vem na igreja, você veio para o culto, teve uma experiência. O domingo está todo livre para você, mas você vai para onde você quiser. Mas primeiro você teve uma experiência com Deus. Irmão, eu estou falando isso aqui para você, porque você precisa ensinar isso para a tua casa e para os teus filhos. Dia de culto é dia de culto. E às vezes eu sinto vergonha, irmão, porque é o menino que tem que chamar você para vir para a igreja. É o menino que tem que falar assim, ô pai, vamos lá que eu quero ir na salinha. O meu filho, e uns ainda falam assim para mim, pastor, a gente veio porque a menina gostou tanto da salinha e você não gostou do culto. Não, irmão. Eu sei que eu sou feio, mas você pode me ajudar. Por que você veio? Só porque o menino cobrou você? Irmãos, guarda isso no seu coração. Você precisa compreender aqui, é o lugar mais importante dessa cidade para nós. Isso tem que ser o lugar mais importante, irmão, a casa de Deus. E eu vou explicar isso a você, para você compreender como isso é muito importante, mas muito importante. Por que um lugar é importante? Porque é o dia mais feliz da sua vida e o mais difícil da sua vida. Tem duas coisas envolvidas, uma pessoa e um lugar. O dia mais triste da sua vida e o mais feliz da sua vida tem dois elementos, uma pessoa e um lugar. Todo dia ruim tem uma pessoa e um lugar envolvido. Todo dia maravilhoso também teve uma pessoa e um lugar envolvidos. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos, quando a gente passa por determinados lugares, vem lembranças que acionam as nossas emoções. É verdade ou não é? Não é, Pedro? Toda vez que passamos naquele lugar, nós lembramos de algo. É impossível. O dia mais triste da nossa vida e o mais feliz da nossa vida passou por um lugar.
passou por uma pessoa, sabe? Existem lugares que acionam nossas emoções, disparam gatilhos sobre a nossa vida. Certos lugares fazem a gente lembrar o dia que a gente foi traído, o dia que foi enganado, o dia que aconteceu aquela tragédia. Certos lugares fazem a gente lembrar de quanto fomos feridos ali, de como fomos roubados e enganados. E a primeira reação que nós temos é fugir daquilo, é não passar perto daquele lugar, porque a gente teve uma experiência ruim ali. Isso é tão forte que muitos decidem no seu coração nunca mais passar na frente daquele lugar, nunca mais passar perto daquela casa. Não, essa é verdade ou não é o que eu estou te falando? Você decide isso no seu coração. Por quê? Porque um lugar gerou uma experiência ruim e difícil na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dizer que não importa os lugares difíceis e as memórias complicadas, os lugares não vão mais te paralisar, porque um toque de Deus tem aqui na casa de Deus hoje, para você ter uma experiência poderosa com o Senhor. Deus tem uma nova fase para você, onde toda dor e toda lágrima e toda angústia e todo trauma, por uma experiência com Deus, vão sair da sua vida, em nome de Jesus. Tem alguém que crê? Só meia dúzia que disse aleluia aqui. Irmãos, eu vim caminhando com você até aqui para que você entendesse uma coisa. Um culto a Deus é algo sério. Uma casa de Deus é algo muito sério. No Antigo Testamento, o altar, ele era feito de pedras e tal, e colocava-se um sacrifício ali, um animal, né, era oferecido pelo pecado. E ali naquele lugar, onde estava o altar, onde estava o tabernáculo, lá naquele lugar, o teu pecado era perdoado, o pecado do homem era perdoado, a culpa deixava de existir. E o homem tinha uma experiência com Deus lá, porque lá era feita uma remissão pelo pecado, no altar, lá no tabernáculo. Aquele homem, aquela mulher saíam dali, mas todas as vezes que ele passava perto do tabernáculo, ele olhava para o altar, com certeza, quando ele olhava para lá, aquele lugar trazia uma memória. O meu pecado foi tirado, a minha culpa foi perdoada, ali Deus se manifestou na minha vida e me abençoou. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez, o que eu quero dizer é que aquele altar, ou aquele lugar, para aquela pessoa era um lugar de culto. Era um lugar onde ele teve uma experiência com Deus. Era um lugar onde algo aconteceu na vida dele. E aí, para muitos de nós, a casa de Deus é esse lugar. É um lugar onde é um ambiente de culto para nós. Não é o único lugar que cultuamos a Deus, mas é um dos principais lugares que cultuamos a Deus, a casa de Deus. Faz sentido o que eu estou te falando? Sabe, irmãos, muitos não valorizam esse lugar. Eu não sei se você já passou aqui na frente, ou se você já falou para alguém, olha, lá naquele lugar, naquela igreja, naquele ambiente, Deus me abençoou, minha oração foi ouvida, um milagre aconteceu, a resposta veio, foi lá naquele lugar. Sabe, queridos, um lugar, talvez aqui é um lugar de culto, lugar onde você, aqui, suas lágrimas já rolaram pelo rosto. Talvez aqui foi o lugar onde a sua oração mais intensa da vida foi atendida, onde o teu dom espiritual foi ativado, onde talvez o Espírito Santo veio sobre você e você nunca mais foi o mesmo. Onde você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez e Deus te chamou, Ele te achou de onde você estava. Foi aqui nesse lugar, irmão. Foi aqui. A casa de Deus é um lugar de experiências com Deus. A casa de Deus é um lugar de manifestações de Deus. Não é só igreja para o crente vir. Não é só lugar para você ir para ser religioso. Não, aqui é lugar de ter experiências. É um lugar poderoso, irmãos. Esse foi o ambiente que Deus te plantou. Aqui as experiências com Deus foram geradas. E por que experiências são importantes? Eu estou falando experiências. Por quê? Porque é a experiência que muda a gente. Irmão, não é a cadeira, não é o ambiente, não é a luz, não é o telão, não é o líder, não é o microfone, não é quem fala aqui. É a experiência que você teve com Deus que te muda. É ela que te sacode. Por quê? Porque você vem aqui e respira o ar da presença de Deus. Você vem aqui, irmão, e você sente a presença, você é aquecido pela glória, é abraçado pela unção, é tocado pela bondade de Deus. Isso muda você. Irmão, você pode tirar uma boa foto. Quem aqui já foi numa boa conferência? Você pode tirar uma foto daquela conferência, você pode tirar uma foto daquele culto, que foi poderoso, mas toda vez que você olhar para aquela foto, você não vai ter a mesma experiência que você teve naquele dia. É verdade ou não?
Eu respeito, irmãos, vocês estão aí assistindo a gente pela internet, que bom que vocês estão aí, mas quando às vezes uma pessoa assiste o culto pela internet, é um pouco diferente do que ele estar aqui presencialmente conosco, é verdade ou não é, irmãos? É diferente, que a casa de Deus é um lugar onde nós temos as experiências com Deus. Claro, você não está limitado, Deus não está limitado em te abençoar, mas o que eu quero dizer é que Deus é um Deus que gera experiências profundas na casa de Deus. Ele quer que você tenha uma experiência. Esse é o lugar onde a gente conquista, onde a gente cultua. Agora entenda uma coisa, é por isso que tudo que a gente faz aqui tem que ter um sentido maior para mim e para você. Como assim? Aqui a tua adoração precisa ter um sentido maior do que cantar uma música. Aqui, querida, a entrega da sua oferta precisa ter um sentido maior do que só fazer uma contribuição. Você quer ver uma coisa? Às vezes você contribuiu hoje à noite, você foi encorajado a contribuir, mas deixa eu te falar algo. A oferta no Antigo Testamento não era só uma entrega de um valorzinho, não. Era uma experiência. Eu quero que você entenda uma coisa, lá no Antigo Testamento, o momento da oferta envolvia um sacrifício de um animal, e era mais ou menos assim, ó, né? Você imagina que você ia ofertar, aí você tinha que ir lá e buscar um cordeirinho lá no seu rebanho. Então você tinha que ir até lá buscar. E é interessante, né, que o sindicato dos cordeiros lá já sabia que toda vez que você ia lá e saía um, esse um não voltava. Então eles não deixavam você pegar ele de qualquer jeito. Ele dava trabalho para você pegar, porque ele já sabia que era você, né? Quando você ia lá para tirar um, né, você não voltava mais. Esse é ser oferecido em sacrifício. Então o cordeiro não ia sem lutar. Você tinha que agarrar ele, amarrar ele, colocar ele nas costas, levar até o tabernáculo, e lá ele era imolado, o cheiro de sangue tomava conta do ambiente, você pegava tudo aquilo, era colocado sobre o altar, o cheiro do churrasco subia, e você sabia que naquele momento e naquele lugar, Deus te ouviu, Deus apagou os teus pecados, e uma experiência foi gerada. Não era qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso para você? Naquele lugar, você sabia que algo aconteceu. Oferta não era algo mecânico, mas era uma verdadeira experiência. Agora, quero que você redobre sua atenção, porque eu estou terminando, já vou chamar os músicos também. Mas a Bíblia fala em Gênesis 22, vou começar a pregar agora, tá, irmãos? Que Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Você sabe dessa história? Ok, você conhece. Vamos ler, Gênesis 22, 14. Olha lá na tela. Leia comigo, por favor, e diz o quê? E Abraão... Daí... Essa palavra aí, gente, o Senhor proverá, é conhecida como quem? Jeová Jiré. Você já ouviu Jeová Jiré em algum lugar? Provisão de Deus, Deus da provisão. Agora olha para isso aí. Abraão deu o nome Jeová Jiré, o Senhor proverá. Não foi para uma pessoa, foi para um lugar. Ei, era um lugar onde Deus proveu. Foi um lugar onde Deus fez. Foi um lugar onde Deus abriu a porta. Abraão chamou aquele lugar o Senhor proverá, porque foi naquele lugar que Abraão teve uma experiência de provisão. Ei, irmão, foi um lugar onde ele teve uma experiência de ter a vida do filho poupada. Um carneiro enroscou o chifre nos arbustos ali e tomou o lugar do seu filho Isaque. Você conhece a história? Imagina Abraão. Toda vez que Abraão estava passeando, estava andando e olhava para aquele monte, enxergava só um pedacinho do monte. Abraão pensava uma coisa: aquele lugar foi um lugar de salvação para o meu filho. Aquele lugar foi um lugar de provisão para o meu filho. Aquele lugar lá, eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. Ele se lembraria da experiência que tinha tido com Deus ali todos os dias da sua vida. Ei, olha para mim, Deus te trouxe hoje ao lugar onde Ele novamente vai prover na sua vida como já proveu. Você chegou a essa casa com pedidos diante de Deus, Ele te atendeu. Você chegou com angústias, Deus sarou. Você chegou com demandas, Deus te atendeu. Hoje novamente o Deus da provisão está aqui nesse lugar. Hoje é o dia que Deus quer tirar memórias de escassez do nosso meio. Ele quer dizer para nós novamente: ei, preste atenção, eu sou o Deus que já te abençoou, e foi aqui que eu te abençoei. Eu vou continuar e vou te abençoar hoje mais uma vez. Mais uma vez eu posso te abençoar, mais uma vez eu posso cuidar, mais uma vez eu posso prover, mais uma vez eu posso libertar, mais uma vez eu posso curar, mais uma vez eu posso restaurar. Esse lugar onde você está hoje é o lugar que o Senhor quer te fazer lembrar que foi aqui que o Senhor já te deu uma experiência.
Foi aqui. Aqui você já chorou. Aqui você já se alegrou. Aqui você foi abraçado. Aqui você foi assistido. Aqui seu casamento foi restaurado. Aqui seu filho foi curado. Aqui as coisas aconteceram. Aqui você foi aceito. Aqui a bênção de Deus te alcançou. Ei, muitos de nós, foi aqui que a tua vida mudou. Foi nesse lugar que você teve convicção que os teus pecados foram perdoados. Talvez foi aqui que você conheceu a Cristo. Foi aqui que você prosperou, irmão. Porque você sabia a pindaíba que você vivia. E você diante de Deus aprendeu a ser fiel nesse lugar. E Deus prosperou a tua vida. E você hoje tem outra realidade. Porque você cresceu, você aprendeu da palavra. Neste lugar, aqui foi um lugar de muitas experiências que você teve com Deus. Foi aqui que você trouxe aquele pedido e foi atendido. Foi aqui que você clamou por misericórdia naquela situação e Deus ouviu você. Foi aqui que você estava em apuros naquela situação e alguém daqui se levantou e orou e intercedeu pela sua vida. E nesse lugar você teve resposta. Foi aqui que você procurou uma direção para aquela decisão e Deus deu a direção. Foi aqui que você pediu para passar naquele concurso que até hoje você está nele e Deus te abençoe, você está no concurso. Foi aqui, meu irmão, que você pediu aquela bênção que até hoje você desfruta. Alguns, foi até aqui que encontrou o marido, a esposa, e casou nesse lugar, teve os filhos aqui. E você está aí vivendo as experiências com Deus. Ah, irmãos, escute o que eu estou te dizendo. Quantas experiências com Deus tivemos aqui. Este é o lugar onde você e eu devemos fazer questão de estar. Amém? Aqui é o lugar onde eu devo fazer questão de estar, irmãos. Por quê? Porque muitos olham para Deus e são agradecidos. Nossa, Deus me abençoou. Nossa, Deus fez na minha vida. Exatamente. Foi Deus que fez, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que abençoou, foi Deus que mudou, foi. Mas muitos se esquecem que foi este aqui o lugar que Deus escolheu para abençoar você. Foi este aqui o lugar que Deus escolheu para curar teu casamento. Foi este aqui o lugar que Deus escolheu para tirar você daquela vida miserável que você vivia e colocar você em novidade de vida. Muitos talvez esquecem que este aqui deve ser o lugar do teu culto preferido todas as semanas, irmãos. Esse deve ser o nosso lugar, é aqui, sabe, a Bíblia diz que quando nós estamos juntos no mesmo ambiente, ali o Senhor ordena a bênção. Você entende isso? Você não está aqui só somando no culto, onde nós estamos juntos. Diz a palavra que o Senhor ordena a bênção sobre nós. É maravilhoso quando os irmãos estão juntos. E mais, eu já vi esse filme, irmão. A minha Bíblia diz várias vezes que quando os irmãos estão reunidos no mesmo lugar, diz a palavra que o Espírito do Senhor vem sobre eles e coisas maravilhosas, experiências marcantes acontecem. Eu profetizo que hoje é um dia de experiência marcante em nome de Jesus. Esse aqui é o lugar que nós nos reunimos para celebrar o nosso Deus. Você pode dizer um amém? Esse aqui é o lugar onde os nossos filhos conhecem a Cristo, irmãos. Oh, meu Deus. Irmãos, eu já contei para você, eu estava dizendo ontem na classe, na aliança de membresia, esse aqui que vos fala, foi alcançado por Cristo Jesus lá no Culto Kids com 6 anos de idade, e com 6 anos de idade eu fui chamado para o ministério. 6 anos de idade, você não tem ideia o que trazer o seu filho aqui está gerando no coração dele lá. Você não tem ideia das experiências que teu filho está tendo com Deus. Você não tem ideia do quanto ter vindo a este lugar fez do que teu filho vá virar um adolescente abençoado, cheio de Jesus, sem vícios, sem drogas, sem prostituição. Por quê? Porque você trouxe o seu filho ao lugar das experiências que temos com Deus. Irmãos, que coisa linda. Esse lugar é uma expressão profética de que Deus tem feito em você, daquilo que Deus tem feito. Porque esse lugar aqui prospera. Irmãos, eu falar que nós pagamos o terreno, que nós compramos não sei o quê, irmão, isso aí é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque se a casa de Deus está prosperando, é sinal que você está prosperando. É um reflexo profético seu. Esse lugar aqui, irmãos, vocês já viram as fotos? Isso aqui era um brejo. Ninguém dava nada por esse lugar. Ninguém queria construir aqui. Igualzinho você sem Jesus. Você era um brejo, um desgraçado. Ninguém olhava para você e falava: isso aí não vai dar nada. Isso aí é uma desgraça. Isso aí não tem solução. Isso aí não tem jeito. Você era um lamaçal podre de pecado, irmão. Mas sabe o que aconteceu? Uma experiência com Deus aconteceu.
aconteceu com aquele que ninguém acreditava, com aquele casamento que não tinha jeito, com aquele filho que não tinha solução. Uma experiência. Uma experiência. Irmão, dá uma olhadinha à sua volta. Você pode olhar para onde você quiser. Você pode olhar para alguém, você pode olhar para o piso, você pode olhar para o teto, para o ar-condicionado, para o telão, para onde você quiser olhar. Tudo aqui é obra de Deus. Tudo aqui é Deus que fez. Tudo aqui é Deus que abençoou. Tudo. E esse é um sinal profético de que tudo que começou pequeno nesse lugar um dia vai se tornar grandioso, inclusive você. Inclusive você, porque nesse lugar Deus nos disse que escreveria uma nova história em nós e através de nós. Alguém crê? Ah, meu Deus do céu, a casa de Deus é um lugar de experiências. Irmão, toda vez que a gente estiver em um culto, é uma oportunidade de oração, é uma oportunidade, um momento de adoração. Tenha uma certeza e tenha uma expectativa de que naquele dia e naquela hora pode ser o teu momento de ter mais uma experiência com Deus. É por isso que eu não posso deixar de vir aqui para ficar em casa. É por isso que eu não posso deixar de vir aqui para ir no aniversário, irmão. É por isso que eu não posso pegar o lugar da casa de Deus para ir visitar. Não, o lugar da casa de Deus eu não posso deixar de vir para ir no outro lugar de jeito nenhum, porque esse lugar aqui é o lugar onde você sai da sua casa para se encontrar com a sua família espiritual. E quando você está junto com a família espiritual, a experiência com Deus vem. Ah, irmão, você devia entender o poder que isso tem. Quando nós estamos juntos, quando dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, diz a palavra. Que poder extraordinário tem quando a gente está junto aqui, porque nós somos provocadores de experiências, provocadores do poder de Deus. Ah, eu estou ficando empolgado. Esse é um lugar onde nós temos experiências com Deus, irmãos. Eu preciso ler um negócio para você. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu estava me lembrando, o Espírito Santo me levou a lembrar que aqui, no ano de 2016, nós vivemos a experiência de ter uma nova história na nossa vida. Em 2017, foi o ano em que Deus nos conectou a Ele, uma experiência poderosa. Aqui, em 2018, foi o ano profético de nós vivemos o favor de Deus, irmãos. Em 2019, foi o ano onde nós aprendemos a andar por fé e não por vista. Quantas experiências nós tivemos. 2020, nós nem pudemos estar aqui para adorar o Senhor. Quantas vezes nós tivemos que fazer isso online? E é por isso que foi a experiência do ano da maturidade. Nós continuamos aqui, a pandemia passou, a nossa fé continuou de pé, a igreja do Senhor perseverou, sabe? Mas 2021 foi o ano de vivermos um novo tempo. 2022 foi aqui que tivemos experiências de conquistas com o Senhor. Em 2023 nós somos marcados pela bondade de Deus. Em 2024 nós somos inspirados por Deus para fazer o nosso melhor. 2025, aleluia, foi ano de experimentarmos uma transbordante colheita na nossa vida. E não parou por aí. E mais uma vez o poder de Deus se manifesta em 2026, porque é uma nova fase, uma fase de experiências maiores, de obras maiores, de conquistas maiores, de um poder maior. E sermos marcados por Deus em nome de Jesus. Hoje é o dia de você trocar memórias tristes por memórias alegres. Hoje é o dia de trocar lamento por dança. Hoje Deus vai te pegar pela mão, te tocar de novo e dizer: eu sou o Deus que faz nova todas as coisas. A novidade de vida para você. A gente está na casa de Deus, irmãos. Você está no ambiente das experiências. Você está no ambiente onde, eu não sei se você consegue ser grato a Deus pela sua casa. Você consegue? Eu não sei se você consegue ser grato a Deus pela sua família, se você consegue ser grato a Deus pela sua condição. Eu não sei.